Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viva a Voz Podcast. Hoje eu recebo uma mulher maravilhosa, uma inspiradora do nosso grupo Mulheres Inspiradoras. Ela é engenheira florestal de formação, foi gestora no governo, depois assumiu a frente de uma lavanderia da família e hoje ela está no comando de um restaurante também familiar, o Fred Restaurante, e é líder de um grupo de colaboradores de mais de 40 homens. Então recebo com muito carinho hoje Leandra. Seja Oi, bem-vinda! obrigada. Prazerzão te ter aqui, Ai, viu? obrigada, tô muito Nosso feliz. bate-papo vai ser muito legal. Tô muito feliz. Vamos Obrigada. começar o seguinte. Queria saber um pouquinho da sua trajetória, como que foi? Você começou na engenharia florestal e hoje comanda um Um restaurante. restaurante, né? Que já está com 2 unidades. Me conta como que foi toda essa transição. Então, eu ali no ensino médio gostava muito da área de biologia e aí resolvi fazer engenharia florestal na UNB. Passei, fiz engenharia florestal, cursei e tive a oportunidade de fazer muitos estágios durante o curso. Legal. Isso é importante, É né? muito importante. E fui parar no governo do Distrito Federal, na área de gestão ambiental, na área de estudos de impacto ambiental. E fui ali ó, como assessora, trabalhei durante 7 anos mais ou menos no governo do DF. Gostava muito do que eu fazia e realmente ali já me ensinou a lidar com pessoas diferentes. A equipe tinha muitos homens também já na época, então ali já foi um grande desafio e foi um Uhum. desafio diferente, assim, eu gostava muito de trabalhar também com a gestão ambiental. Saí do governo, fui fazer um curso de paisagismo, então eu Que também sou legal. paisagista, sim, Uau! foi, então gosto de mexer com jardim também, então eu sou bem multidisciplinar, Você né? mora em casa ou Moro apartamento? em apartamento, Ah! mas assim, já fiz muitos projetos paisagísticos e gosto muito da área de paisagismo também. E aí, eu fazia a escola de paisagismo e também comecei a tocar uma lavanderia da minha família, que é no Lago Norte. Hoje não é mais nosso, a gente vendeu, mas durante 10, quase 11 anos eu estive à frente também de uma lavanderia. Muito diferente do que eu faço hoje. Lá era o contrário, nós éramos 11 mulheres. Porque uma lavanderia, né, a maioria realmente são funcionários mulheres. Então, foi muito bom, foi onde eu comecei realmente a entender gestão de pessoas. Porque foi quando eu comecei a lidar com realmente ser uma empresária Legal. e lidar com pessoas, e a questão de você gerir a questão de funcionário, a questão de contratação, a questão de demissão, conversas, bate-papos, né? E foi ali realmente na lavanderia que me deu essa experiência já como gestão de pessoas. Maravilha. Quando foi em 2009, o Fred Restaurante é da minha família, é um Aham. restaurante familiar. Ele já existia Então, nessa época. sim, posso contar um pouquinho da nossa, Vambora. do Fred Restaurante, né? O Fred Restaurante era do Alfred. O Alfred era um austríaco que veio para Brasília há 36 anos por aí. E na época já tinha um restaurante alemão austríaco na 405 Sul. E o Alfred gostava muito de cozinhar. Uhum. E resolveu abrir o Fred Restaurante. Então, o Fred é de Alfred. Que legal. Então, ele abriu, vai fazer 34 anos agora em julho, o Fred Restaurante. Então, depois da pandemia, pós-pandemia, nós somos um dos restaurantes mais antigos de Brasília, que Uma empresa muito sobrevivemos, sólida, muito né? sólida, sobrevivemos à pandemia, né? E aí o Alfred realmente montou o restaurante e o meu tio, o Jefferson, virou muito amigo do Alfred no restaurante. Ele trabalhava para. Não, ele ia lá Ele era cliente. cliente. Ele ia beber com o Que Alfred no restaurante. legal. E ele é o pai da minha prima, que é minha sócia no Fred Restaurante. E aí o Alfred, o Fred, adoeceu. Deve ter uns 18, 20 anos quase. 18, 19 anos. Ele adoeceu, teve um câncer. E antes dele falecer, ele ofereceu pro meu tio, esse Jefferson, que é o pai da Ana Paula, comprar o Fred. Que Então nós legal. estamos há mais ou menos à frente, há uns 18 anos do Fred Restaurante, a minha família. Certo. E aí era minha irmã e a minha prima que tocavam. Minha tia e meu pai por trás. Então é realmente um restaurante familiar. Maravilha. Quando foi em 2009, a gente vendeu a lavanderia porque precisavam de mais alguém da família dentro do Para ajudar. restaurante. E foi quando eu entrei no restaurante. Então, assim, desde 2009 realmente eu tô lá.
no comando de uma equipe muito grande, né? Hoje são 47 colaboradores, 45, né, que a gente conta, eu e a minha prima, a gente conta, Ana Paula. São 45 colaboradores, temos 2 unidades, né? 405 Sul e em Águas Claras. Em Águas Claras a gente vai Águas fazer Claras é 2 mais anos. novo, né? Vamos fazer Mas agora também 2 chama anos. Fred Restaurante. É top, igual, Igual. inclusive. A gente tentou fazer, a gente fala que é um bistrô do Fred. Porque ele virou um Fredinho, assim. Ele é Que pequenininho, ele é legal. aconchegante. Mas a gente trouxe até a mesma decoração em Águas Claras. Maravilha. Leandra, eu queria te perguntar o seguinte: hoje você, como você falou, você está no comando de 40 homens, né? Um grupo Praticamente. praticamente de 40 homens. E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre os desafios, porque a gente vive hoje num mundo muito machista ainda, Ainda né? vivemos. Então, a mulher ser uma líder e muitas vezes até de um homem, às vezes homens mais velhos que nós, é um desafio grande. Eu queria que você contasse pra gente quais são as maiores dificuldades, como você e a Ana Paula conseguem contornar tudo isso. É um desafio. A gente ainda vive num mundo muito machista, né? E eu falo que nós mulheres ainda temos uma energia mental que ainda somos muito sugadas também pelo nosso dia a dia, por sermos mães, mulheres, donos de casa, né? Precisamos comandar uma casa e ainda tenho que chegar no restaurante e comandar uma equipe de 40 homens. Somos poucas mulheres no restaurante. Ainda a área de restaurante ainda é uma área muito masculina. É mesmo? Eu É, achava o contrário, não, por sabia? incrível que pareça, a maioria dos chefes de cozinha São são homens. homens. A maioria dos garçons são homens, a gente vê pouca garçonete, É pode começar a verdade. observar. E então, assim, a gente tem um grande desafio ainda da área de restaurante, a área de alimentação no geral, ser muito masculina. Então, realmente, são poucas gestoras mulheres, poucas chefes de cozinhas mulheres. Tem, mas ainda somos poucas. Então, é desafiador diariamente, porque eu lido com uma equipe lá no Fred, principalmente, de uma equipe de funcionários muito antigos. É o nosso orgulho. Na verdade, eu encho a boca, sabe, para falar que eu tenho funcionários de 30 anos de casa, que eu tenho funcionários de 25 anos de casa, de 20 anos de casa. Então, isso é um orgulho muito grande para minha família e para nós, donos do Fred. Porque aonde eu vou, hoje o Fred é conhecido pelo excelente atendimento, e isso se deve muito aos funcionários antigos. Mas, em compensação, são funcionários que têm as suas manias muito antigas, né? Eles pegaram o Fred muitos anos atrás. O Fred começou como um salãozinho de 50 lugares, 40 lugares. Hoje nós temos 210 lugares no restaurante. Uau. Então nós crescemos 4 vezes desde que entramos no Fred, minha família. Então, o Alfred tinha um restaurante pequenininho. Hoje não, o nosso restaurante é grande, nós temos 2 andares, temos Que salões legal. grandes. Então, imagine esses funcionários que estão há muito tempo lá. Eles viram o Uhum. Fred crescer, mas eles meio que acomodaram em alguns sentidos. E para Sim. eles é difícil receber ordem de mulher. É. E olha que eu e a Ana Paula, nós somos muito abertas, nós somos muito companheiras. Eu acho que a gente sabe liderar com o coração, a gente não tem aquela rispidez com o funcionário, pelo contrário, é, a gente é muito receptiva a qualquer coisa que acontece dentro do restaurante. Eles têm as portas Virou abertas. uma É uma família, né? família. É uma família, principalmente por realmente serem muito antigos. Sim. Então, muitos, quando a Ana chegou, que é mais antiga do que eu no Fred, a maioria já estava lá há muito tempo. Então, você imagina, eles eram comandados por um homem, Que era o mas que era o Alfred. Alfred. Você imagina chegar mulheres para comandar, homens que já estavam lá há um tempo trabalhando. Nossa, Então, é um um desafio. desafio diário. Diário, diário, diário. Hoje, a gente conseguiu conquistar o nosso lugar. Hoje eu acho que está bem melhor do que realmente há 10, 12 anos atrás. Porque eles viram que nós não somos o sexo frágil, nós somos Uhum. fortes, mas ao mesmo tempo somos abertas, somos humanas, a gente tem um coração realmente muito grande, assim, eu acho que a gente lidera, eu acho que a gente lidera mãos de amor feminina, com mais mãos de aço também. Eu acho que isso é o grande lance, né? Que Eu a acho que é. mulher
ela consegue transitar entre o lado protetivo, que é o nosso lado mãe, Isso. né, o nosso lado amor, mas também o lado, como você falou, mão de aço, um lado mais firme, um Mais lado firme. mais gestora mesmo e tudo. E eu acho que esse equilíbrio é o que faz a mulher ter Essa coisa, esse esse diferencial até, né? diferencial. É um diferencial para nós, né? Eu acho que é um diferencial, é isso. Eu acho que como nós somos, eu não sei, eu acho que a gente nasceu pra, não pra ser mãe, que nem toda mulher vai ser mãe, eu acho super natural. A gente nasceu pra abraçar Sim, a maioria das mulheres, né? E eu acho que isso numa gestão de pessoas, numa gestão de uma equipe, é com importante. certeza. É importante esse carinho, você ter um olhar carinhoso, você saber escutar um funcionário. O funcionário está com problema na família, a gente sente eles. É tão interessante a gestão de pessoas, São porque a seres gente são, humanos, a né, gente Leão? sente o tal funcionário está com problema. A gente chega para conversar. Você quer conversar? Você está com problemas? Você está precisando de um tempo? Você está insatisfeito? A gente pode te ajudar? Então, Maravilhoso. isso eu acho que é muito da mulher. Eu não sei se o homem, sem preconceito, gente, assim, Não, mas eu não sei se o homem tem esse olhar de carinho, de sim. aconchego, de até de ombro, amigo, sabe? E eu tenho muito orgulho de, com a Ana Paula, a gente lidera com esse carinho, mas também com firmeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando muito sobre o desafio entre a gestão e a liderança e os liderados, né? Mas você vê algum desafio ou como que é empreender em família, né? Porque eu também sou empresária e meus sócios também são familiares, é o meu marido, meu cunhado. Então, assim, eu acho que como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, Sim. mas como que é lá no Fred a parte do empreendimento em família? Não é fácil. Não é fácil, né? Eu acho que tem os gargalos, a gente tem as dificuldades. Por ser prima, por ser tia, por ser pai, por ser mãe. Eu sou filha, sou sobrinha, né? Mas a gente tenta separar muito, assim, a família Do e o trabalho profissionalismo. e o profissional. A gente se encontra no almoço de domingo, a gente não fala de trabalho. Porque senão vira uma roda viva. Sim, E é ruim você só falar de trabalho, trabalho, sim. trabalho, trabalho. Tem um lado pessoal, tem um lado da família, tem os problemas da família, tem as qualidades da família. A gente é muito unido. Nós sempre fomos muito unidos. A minha mãe e a minha tia, que são, né, as irmãs, a gente sempre ficou almoçando domingo juntas. Então, nós somos muito unidas. Lá no Fred tem realmente essa, não é dificuldade, mas essa O é um desafio. desafio mesmo diário, né? Eu sei quando a minha prima Ana Paula não está muito bem, por exemplo, um dia que ela não está muito bem, aí pra gente não ter uma discussão por ser prima, por ter mais uma liberdade, aí eu me afasto um pouco, ela também se afasta um pouco, mas ao mesmo tempo a gente se dá muito bem, a gente tem uma energia muito parecida, Os departamentos, eles são são bem bem separados. separados também. Isso é Então, importante, né? eu falo um pouquinho sobre, realmente, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa separação é essencial. Então, na verdade, a Ana Paula, ela cuida mais de a parte pessoal, a parte de contratação, a parte administrativa, marketing, e eu cuido mais da parte de estoque, de controle, Logística. de compras, cozinha. Minha parte é mais cozinha, compras. A Ana Paula está em Lisboa, né? Ela vai ficar um tempo lá, então eu estou assumindo um pouco essa parte externa, essa parte de Uhum. marketing, essa parte de lidar com o funcionário. Vou falar uma coisa particular, eu tenho um pouco de dificuldade. É Eu estou difícil. procurando até cursos de liderança, cursos de comunicação assertiva, porque a Ana Paula tem mais essa característica de uma comunicação mais assertiva. Eu sou mais bastidores mesmo. Sim, Mas eu sou muito comunicativa, então eu vejo que eu posso mais, com eu quero certeza. mais. Então eu estou procurando realmente essa parte mais da comunicação mesmo, lidar com o Hoje, funcionário. vocês duas é que tocam, de fato. Os Isso. pais já estão mais Afastados, sim. descansados, Somos descansando. praticamente só nós duas que tocamos. Maravilha. Então, Então, a gente está falando de a importância, gente, de quando você tem uma empresa familiar, você separar, porque aí uma não invade o espaço é, da outra. Então, assim, a gente pode até conversar entre si sim, para tomar alguma decisão, mas a decisão final, por exemplo, em relação a RH administrativa é da Ana Paula, a isso decisão de logística de cozinha de é minha, cozinha é da Leandra, exatamente. entendeu? Porque eu acho que assim, definindo os papéis, as É, coisas fluem melhor, flui né? melhor. Eu acho que é essencial, na verdade.
A gente conversa muito sobre tudo, a gente pede opinião uma para outra, é claro. Exato. Inclusive, assim, é muito legal essa troca, né, de experiências, de energia. Ela pede opinião, vamos ver esse currículo de um funcionário novo, por exemplo, a gente vê juntas, mas ela faz entrevista, ela que faz a contratação, entendeu? Perfeito. Então, assim, e a parte da cozinha também. Eu é que faço a questão de compras, a questão de estoque ideal, a questão de controle de estoque. Ela sabendo o que está acontecendo, mas a decisão é minha e eu que bato o pé, assim, né? O ponto final É realmente é isso meu. aí. E eu acho que é por isso que dá certo, Exato. porque não tem como a gente saber tudo. Nós somos assim, a gente, mulher é muito poderosa, fala que a gente é muito forte, muito poderosa, mas não tem como eu Não lidar tem com como. tudo, E quem quer fazer tudo acaba não não fazendo fazendo nada nada. É direito, isso. entendeu? E assim, eu não consigo me imaginar realmente tocando uma empresa tão grande, só eu sozinha, não. Exato. E ela mesmo em Lisboa, mesmo de Lisboa, ela tá trabalhando diariamente de longe comigo. Ela vai fazer uma experiência pessoal diferente, mas diariamente nós estamos em contato no WhatsApp, Trocando trocando ideia. ideias, reuniões online, assim. E eu acho que a tecnologia vem muito a nosso favor em relação a isso, né? Você pode ter experiências fora do Brasil, fora de Brasília, se precisar também, mas E sempre eu vejo a juntas. importância, né, da gente conseguir ter uma empresa sólida hoje e você conseguir, porque hoje eu vejo muitos empresários, mulheres, que acabam tendo que estar na empresa para a empresa funcionar, É, né? E vocês estão conseguindo é, ali sair, claro que é um trabalho, é uma sim. construção, foram anos, né, para isso tudo conseguir acontecer. Mas hoje, por exemplo, você está gravando um podcast, ela está lá em Portugal e a sua empresa está funcionando É, lindamente, é, né? esse é outro desafio interessante que a gente foi conquistando. Eu tenho no meu notebook, eu tenho um adesivo, assim, que inclusive ela que colou para mim, a Ana Paula. Eu não sou escravo do meu negócio. É isso aí. Então, Chega, acho me que arrepia. eu também me arrepio. Eu acho que é isso, sabe? A nossa empresa não é. A gente está há 34 anos no mercado, vamos fazer agora em julho. Eu devo muito a essa liberdade que a gente tem de, por exemplo, estar aqui com você. Ontem eu estava participando de outra reunião, era em Lisboa, sabendo que está tudo rodando. Eu devo muito isso à minha equipe, Uhum. é claro. Se eu não tivesse um gerente de salão que está há 11 anos comigo, eu tenho uma gerente de salão, é o Salmeron. Ele está com a gente há 11 anos. Então, eu não me preocupo em relação ao salão. Meu Ele chefe de cozinha, toca ele só. toca sozinho, ele que faz pré-turno com garçons, ele que vê uma limpeza de banheiro com as auxiliares de serviço geral. Então, é isso. A gente consegue hoje sair bastante da empresa, a gente consegue viajar, eu consigo tirar férias, ela consegue tirar férias. Gente, isso para um empresário de um restaurante com 40 funcionários, dois restaurantes, isso não é comum. Não é Eu mesmo. fico 20 dias na praia em janeiro. É claro, trabalhando um pouco de lá, né? Mas assim, eu Mas consigo ir, tem uma liberdade tenho uma geográfica, liberdade. Tenho uma liberdade né? de horário, tenho uma liberdade geográfica. Então, isso eu devo muito à equipe, realmente eu tenho que tirar meu chapéu. Que tem, agora você falou, tem os contras, tem as coisas, né, a favor e tem as coisas contras. O a favor é isso. Eu sei que eu posso deixar a minha cozinha que ela vai rodar redonda. Eu tenho meu chefe de cozinha que está quase 15 anos comigo. Mas deixa eu te perguntar, para isso acontecer, vocês fizeram treinamentos? Sim. Como que isso chegou a funcionar do jeito que acontece hoje? Foi muito natural, mas a gente foi galgando o nosso espaço. Dando liberdade para os líderes que A estão lá, liderança. a liderança interna. Então, o que é a liderança interna? O meu gerente de salão, os meus dois chefes de cozinha, o de Águas Claras e o E o da daqui dessa Sul, sul. eles têm as obrigações, mas eles também são líderes, eles sabem até que ponto eles podem chegar, porque a gente fez treinamento, a gente foi dando liberdade, mostrando para eles qual é a função deles, qual é a importância deles dentro da equipe, dentro do restaurante. Então, para isso, realmente foram treinamentos, foram anos de trabalho, né? Com Eles foram certeza. galgando o seu espaço. Então, por exemplo, meus dois chefes de cozinha, eles começaram como auxiliar de cozinha. Ó, então tem um plano ainda de E carreira dentro. isso, a gente tem um plano de carreira dentro da empresa. Então, eles começaram como auxiliar de cozinha, viraram cozinheiro e hoje são chefes de cozinha. Então, eles têm muita experiência e isso traz uma tranquilidade para a gente como dono, para a equipe como um todo Com certeza. e para eles, que eles sabem que eles podem liderar, tomar uma decisão Ter rápida, uma autonomia, uma uma certa. autonomia, tomar uma decisão rápida que não precisa de, Leandra, eu Sim. tenho que fazer isso, posso fazer isso, não posso fazer isso. Então, isso foi conquistado ao longo dos anos. Então, realmente, hoje a gente tem essa maior liberdade.
mas realmente mais pela minha equipe ser uma equipe mais antiga e que eu confio plenamente. Maravilha. Vamos falar de um assunto. O que que acontece? A gente está falando que a Ana Paula está lá em Portugal e a gente consegue fazer toda essa questão das administrações via online e tudo. Como que foi passar pela pandemia lá no Fred? É, Vocês tiveram que se reinventar, total. delivery? Como é que foi? Isso olha, esse é o meu, eu falo que é o meu maior orgulho. Eu como Leandra, como a empreendedora, a gestora e a pessoa. Como É, evoluiu, né? eu falo assim com orgulho, vou falar o que aconteceu, vou falar de como é que começou. Vamos lá. Quando vou falar da empresa, porque a gente deve a pandemia a ela. Quando o iFood chegou em Brasília, nós estávamos no comando do Fred. Então já era a minha prima e a minha irmã, a Cíntia, que hoje não está mais com a gente por decisão própria, né, pessoal. Quando o iFood chegou em Brasília, lá em 2015, eles vieram falar conosco. E como já era uma mente jovem comandando o restaurante, a gente apostou. Falou, vamos Vamos entrar, porque entrar, por que não? A gente não tinha um delivery próprio, era uma coisa nova em Brasília, uma empresa que já vinha forte de São Paulo, Rio, e já entramos no iFood. Então, assim, a gente já tinha uma clientela quando começou a pandemia, a gente já tinha uma clientela de delivery. Nós já estávamos na plataforma de delivery há muito tempo. que legal. Então, isso foi essencial. Então, quando chegou a pandemia, fechar tudo. Ficamos desesperados. Eu já estava no Fred, eu estava 6 meses só lá. Então, eu falo que antigamente eu tinha mais tempo durante a pandemia do que fora da pandemia. Eu cheguei em 2009, no meio de 2019, em agosto de 2019. A pandemia começou em março de 2020. Então, eu estava pouco tempo no restaurante. Então, fechou tudo, vamos que vamos. Eu tenho orgulho de falar que é o seguinte: nós tínhamos, na época, 33 funcionários. Nós não demitimos nenhum durante a pandemia inteira. Chocada. É chocante. Eu falo isso com muito orgulho, assim, eu encho a boca. Porque eu acho que, se você perguntar, na maioria das empresas em Brasília, A isso não maioria aconteceu. teve que Teve que desligar. desligar. Então, o que a gente fez? Vamos inventar pratos novos para o delivery. Então, inventamos os nossos executivos. Então, quando a gente teve que se reinventar. Juntamos com os nossos chefes de cozinha, a nossa liderança, o que podemos fazer para melhorar o faturamento, para as pessoas que estão em casa conseguirem comer dentro Não de precisar casa, não sair. precisa sair, de uma maneira mais barata. Não tinha como eu deixar meus pratos normais para 2 pessoas, porque as pessoas iam procurar coisas mais baratas, é a realidade. É, porque Então, muita gente perdeu o perdeu o emprego, muita emprego, gente diminuiu as suas funções, né? exatamente. Então, Então, e tinha que a diminuir realidade gastos. foi Foi. outra, né? E não podia ir no mercado, não podia fazer compra, tinha que comer como delivery. Então, a gente reinventou os pratos, foi muito interessante. Tivemos várias ideias, eu, a Ana e a equipe. E aí, afastamos os mais velhos por causa da pandemia, né? A gente teve, na época, o incentivo do governo. Então, a gente afastou os funcionários mais antigos, justamente pelo problema da saúde, E manteve o salário. manteve o salário de todo mundo. E detalhe, a gente pegava uma porcentagem de vendas do iFood e distribuía para eles como se fosse a gorjeta. Então, nós sócios, a gente diminuiu bastante a nossa Nossa, porque retirada. agora que você falou que eu tô É a pensando, porque gorjeta. eles também não Não tinham a tinha a gorjeta. gorjeta. E hoje, em todos os restaurantes, O 10%, é, famoso os, dez por o cento. famoso 10% é uma grande parte do salário da equipe, do garçom e da cozinha, porque a gente divide também para a cozinha. Lá, a cozinha também ganha os 10% do Que salão. legal. Então, o que aconteceu? A gente tirava uma parte do iFood, do nosso rendimento do iFood, para complementar o salário deles. Nossa, que Então, incrível, assim, eu Leandra. tenho muito orgulho de falar da pandemia. A gente passou pela pandemia, não perdemos nenhum colaborador, graças a Deus. Tivemos 2 internados, mas que se saíram bem, estão com a gente até hoje. E não demitimos ninguém. Demitimos 2 funcionários, mas já estavam na fila para ser demitido. Não foi por causa da Da pandemia, pandemia, não não. teve nada a ver. Conseguimos manter todos. Quem tinha que ficar em casa, ficou em casa recebendo o salário e uma porcentagem do iFood como complemento de salário. A gente tem muito orgulho de falar isso. E a gente sobrevivemos bem. Primeiro dia das mães da pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu caí para a cozinha, para o iFood. Legal. E era fila na nossa porta para levar para casa, no take-out, que a gente chama, né? E o iFood bombando, assim, o delivery. Então, eu tenho muito orgulho de falar que a gente realmente passou pela pandemia sem demitir ninguém e ainda ajudamos todas as famílias que estão com a gente. Então, assim, eu acho que eles são muito gratos a gente tem muito orgulho disso.
E acho que foi um momento muito Você difícil. acha, você falou aí agora e me veio um start, né? Você falou cair para a cozinha mesmo. É, Você acha importante? Porque assim, eu aqui no meu empreendimento, eu vou mesmo, porque eu acho que quando a gente coloca a mão na massa, a gente vê é, até os gargalos onde a sim, gente pode melhorar. Então, você acha que o empreendedor, o dono do negócio, ele tem que também tem, estar na ponta? tem. Porque às vezes muita gente fala, ah, você tem que sair do operacional. Tudo bem, eu acho que a gente tem que sair do operacional, mas o operacional a gente precisa É, entender que a gente tem que estar lá também um pouquinho. é Não adianta isso. delargar, né? Não, o que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Eu não sei cozinhar. Mentira, igual Não, eu achei uma mulher não que não cozinha. acredito! Não sei cozinhar, não gosto de cozinhar, infelizmente. Eu não falo isso com orgulho, mas é uma realidade. Igual Quando eu, eu vou é. pra cozinha, não é muito legal. Então, quando eu cheguei no Fred, realmente, qual que era. Por que eu fui pro Fred? Minha irmã, na época, ficava na parte administrativa, a Cíntia. A Ana Paula, mais na parte de funcionários, como ela é hoje mesmo, a De parte de RH. RH, funcionário, salão, cliente, né? De passear no salão. Uhum. E A não parte tinha mais networking, né? isso, network total. A Ana Paula é assim. E eu não tinha ninguém da gente na cozinha, dos sócios. Na parte de controle de estoque, na parte de compras, na parte de insumos, na parte de se ver se está rodando legal a cozinha. Pronto, vendi a lavanderia para poder realmente estar dentro da cozinha. Então, quando eu cheguei no Fred, eu falo que passei por várias, eu passei por praticamente todas as partes do Fred. Todos os departamentos Leandro Todos. É teve. interessante, eu vou falar até um pouco da trajetória. Eu cheguei no Fred para ficar na cozinha. Então, eu cheguei, Sem saber cozinhar. sem saber cozinhar. Imagina. Hoje eu sei todas as receitas de cor, de todos os pratos do Fred, mas eu nunca fiz nenhuma. Que legal, adorei, É, adorei. super diferente, mas é a realidade. Até a minha mãe e minha tia brincaram na época. Quem sabe você consegue aprender a cozinhar? Não aprendi, gente. Não sei cozinhar até hoje. E não gosto, na verdade. Infelizmente. Então, quando eu cheguei no Fred, foi pra realmente para cair pra cozinha. Eu tinha um uniforme de cozinha, um sapato de cozinha, né? De plástico especial que a gente fala. E eu ficava na cozinha. Então, eu fiquei os 7 meses antes da pandemia dentro da cozinha. E eu mudei muitos processos na cozinha. Mesmo com uma visão de engenheira florestal, imagina, paisagista, nada a ver. Cara, eu estudei, eu fui atrás, eu corri, Que legal. aprendi o que, que era um processo de cozinha. Eu sentava dentro da cozinha para entender como é que funcionava. Gente, tem ouro aqui, ó, no que ela tá É, falando. é isso. Olha aí, o empresário. Gente, eu sentava mesmo, literalmente. Eu sentava numa cadeira para entender onde eles faziam a produção, onde era o gargalo da cozinha, da panela, se estava certo o processo de cozinhar, se estava certo o processo de elevador, né? Hoje a gente desce os pratos para o salão, para o elevador. O elevador que desce a comida, o elevador que sobe a louça suja. Então, eu sentava para entender como é que estava acontecendo e aonde eu podia melhorar como empresária, E a dentro da importância do cozinha. processo, né? E a importância do Gente, processo. processo é Então, tudo. quando eu cheguei lá, eu vou falar uma coisa mais técnica, assim, mas nada era muito porcionado, que a gente fala. Era tudo mais livre. E não pode ser assim. Se for muito livre dentro da cozinha, você não ganha dinheiro, seu dinheiro vai pro ralo, é muito desperdício. Então, Perfeito. tudo isso eu aprendi durante os 7 meses antes da pandemia. Então, gente, eu sentava na cozinha para entender. Eu entendia como é que era, funcionava aqui, como é que funcionava aqui. Não, aqui pode melhorar. Por que eles estão colocando? Um coloca um tanto de tomate, o outro coloca menos tomate. Então, eu aprendi os processos. Fui na internet, estudei. Como é que funciona uma cozinha? Como é que funciona um processo? Como é que funciona um porcionamento de devido ingrediente? Então, eu mudei muita coisa quando eu entrei para a cozinha. Então Fantástico. era tudo muito livre, vamos dizer assim. Eu Não realmente tinha criei. método, Não, né? Não não tinha. tinha processo, não tinha porcionamento que a gente chama. Mudei muita coisa desde que eu cheguei. Sentava com a Ana Paula, tá errado isso, vamos mudar, tá errado aquilo, vamos mudar. E foi essencial. Então eu falo que eu dei uma virada de chave na cozinha do Fred. Quando veio a pandemia, eu tive que cair pro braço mesmo. Eu não cozinhava. Mas eu, como era tudo as marmitas que a gente chama, né, pro delivery, Você ia eu ia montando. montando. Então eu tive aí eu vi essa visão de montagem de delivery. Eu caí para dentro mesmo, pro fogão, de roupa, touca, fogão mesmo, de esquentar o picadinho, de fazer o picadinho. Então, Que legal, então na gente. pandemia eu caí para dentro da cozinha aí de verdade, não de cozinhar. Os cozinheiros cozinhavam e eu montava a marmita e deixava com o motoboy. Então, a pandemia tive essa visão delivery. Então foi um ano e meio mais ou menos trabalhando só com delivery.
Vocês ficaram um ano mais ou menos Foi fechado? um ano mais ou menos fechado, né? E depois abriu, mas daquela maneira, 1,5 metro de distância, as E o mesas, né? delivery E ainda. o delivery bombando. Então eu fiquei mais praticamente 1 ano e meio, assim, trabalhando no delivery. Gente, eu só tinha folga sábado. Era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só sábado que eu ficava em casa com a minha família. Peguei Covid 3 vezes, mas de maneira bem leve, porque a gente trabalhava de máscara, mas não tinha jeito, né? Sim, Foi muito complicado, assim, na época do foi uma Covid. época muito difícil. Foi, imagina você trabalhar numa cozinha de máscara. Nossa E Senhora. era E o muito quente. cansativo, foi muito estressante. Mas passamos e é isso. Eu acho que o empresário aí, tá. Acabou a pandemia, eu continuei na questão de controle de estoques, de compras, ainda faço isso. Mas hoje em dia eu tô mais fora da cozinha. Eu tô mais olhando a gestão financeira, é Mais mais isso, estratégico. mais estratégico do sistema. Então, eu abro meu computador todo dia, sistema de controle de estoque, tá saindo aquela mercadoria, tá entrando aquela mercadoria, olha a nota fiscal, veja se está certo o pedido que o colaborador fez. Então, mas foi muito importante a passagem pela cozinha para eu entender o que comprar, eu entender como é que entra no meu estoque, eu entender como é que sai do meu estoque, uma composição de ficha técnica, uma composição de prato, saber se está a quantidade certa para o cliente. Então, tudo isso a gente. Desperdício, como O você desperdício, a falou, né? gente tem pouquíssimo desperdício hoje. Inclusive, nós estamos no. A gente está com um projeto novo lá no Fred, é o Brasília Mais Sustentável. O que é o Brasília Mais Sustentável? São 10 empresas de Brasília que foram selecionadas para ganhar um certificado mundial, chama certificado B, de empresa sustentável. Que lindo! Então foram 5 restaurantes de Brasília, nós fomos um dos 5 convidados. Então, por quê? Porque a gente tem uma gestão bem sustentável. A gente tem as bombonas do lixo orgânico, então a gente Tem toda a tem separação de toda a lixo. separação de lixo. Então, o Nossa, lixo fantástico. orgânico vai, né, para a área de orgânicos. A gente tem uma empresa que coleta o nosso lixo orgânico. Então, a gente já é uma empresa muito sustentável nesse sentido de separação de lixos, de desperdício quase zero. Então, nós estamos nessa Brasília Mais Sustentável, uma parceria com a Secretaria de Turismo, porque são hotéis e restaurantes. E a gente está nesse projeto, é um projeto legal, né? A gente tem que ficar mais sustentável ainda, economizar água, economizar energia, tentar uma energia fotovoltaica. Então, isso também é muito. A gente está com muito orgulho que a gente agora tem um mês só Só que de ser começou. selecionado já é uma E vitória. a gente está galgando ser mais sustentável para ganhar esse certificado mundial. E por tudo isso que a gente faz dentro da gestão de cozinhas e de gestão de funcionários também, assim. Eu acho muito legal, assim, eu tenho muito orgulho. Gente, eu tô encantada. Eu tô assim. Obrigada. Que mulher fantástica, que mulher inspiradora, né? Ela Obrigada. faz parte do nosso grupo de Faço, mulheres faço. inspiradoras da Uiara. Então, por mais mulheres empreendedoras Sim, na liderança, né, sim. Leandra? Eu acho que a mulher pode estar onde ela quiser. Aonde ela quiser. E Se ela- muito mais, E na muito verdade. mais Muito que mais. isso, né? A Então, gente pode estar onde quiser mesmo. A mulher pode fazer o que quiser e ainda ser mãe, esposa, cuidar da família. Eu falo que é empresária, empresária, tudo, poderosa, a tudo. gente é poderosa, né? Poderosa demais. Podemos fazer o que quiser. Não tenha limites. Sonhe alto, estude, busque aprender e, e se inspire em outras mulheres como eu e você estamos aqui. A gente tem que se inspirar em Exato. outras mulheres para poder falar: eu posso, eu consigo, eu vou atrás, eu vou conquistar o que eu quero. Por exemplo, eu estou com um objetivo novo, que é realmente de aprender a comunicação assertiva, lidar mais com o funcionário, lidar mais com a liderança um pouco fora da cozinha. Eu vou atrás, eu tô Eu atrás de acho, eu cursos e acho que é é isso. sobre isso, né? Porque eu falo para os meus filhos, para os meus colaboradores, que a perfeição não existe. Não. Porque se você for perfeito, você não tem mais para onde evoluir. E a gente está em constante evolução, Constante evolução. né? Então eu acho que você querer aprender, você querer se melhorar, você querer fazer mais cursos, como você está falando, é muito É importante, muito porque a importante. gente tem que estar sempre
melhor do que a gente foi ontem. É. Então, se você vai se comparar com alguém, se compare com você ontem, né? Isso. Hoje eu tô fazendo algo melhor para eu ser melhor do que eu ontem, É isso. né? Porque a gente para de se comparar, às vezes a gente fica olhando, né? Principalmente nesse mundo das redes sociais. Ah, é porque ela tem mais do que eu, ou então fica a grama do vizinho sempre mais verde, né? E eu acho que se a gente olhar um pouquinho para dentro de si, querer ser Sempre. melhor do que a gente foi ontem, eu acho que isso já vai ser um passinho de É cada vez e evolução. você vai chegar É lá, isso. né? Eu tenho uma filha de 11 anos, né? E eu falo pra ela assim: olha, todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Não existe um dia que você acorde e você não aprendeu. Você está aprendendo uma palavra nova. Eu falo com ela. Você está aprendendo uma atitude nova. Você está Perfeito. vendo o mundo de uma maneira diferente. Poxa, hoje eu aprendi um caminho novo. Eu falo muito isso pra ela, até pra ela crescer, né? Como ser humano. Todo dia nós estamos aprendendo uma coisa nova e não podemos nos acomodar. Independente da idade da outra pessoa, Independente. você vê quantos ensinamentos você passa para os seus colaboradores que são mais velhos que É, você, exatamente. né? Então a gente Quantos? pode aprender com gente que é mais nova que a gente, com gente que é mais velha, não tem Não tem. esse Não. E preconceito, né? aprender com você mesmo. Eu faço parte de um grupo de empresários da parte de restaurantes. A gente tem reunião uma vez por mês. E são grandes empresários aqui em Brasília também. E a gente, na reunião, a gente fala: Meu Deus do céu, como eu tô aprendendo com o exemplo do outro. Ou então, nossa, assim, esse exemplo eu prefiro não aprender. Então, é uma constante evolução. Você falou a verdade. Assim, a gente tem que buscar dentro de nós mesmos, Exato. sem se comparar com o outro, mas ao mesmo tempo falar assim: Nossa, eu posso aprender mais. Eu Exatamente. quero mais, eu quero aprender. Então, é uma constante evolução e um constante aprendizado, assim, eu acho que... Leandra, amei nosso também papo, adorei! amei. Um papo que eu acredito que vai inspirar muitas mulheres. Também Eu vou acredito. compartilhar muito esse podcast para vocês, mulheres que estão assistindo também. Compartilhem com outras mulheres empreendedoras ou que estão almejando entrar no mundo do empreendedorismo Isso. feminino. A gente tem muito espaço, tem muito que evoluir ou o que conquistar, mas o nosso espaço já está aqui, a gente tem total poder e confiança para a gente poder liderar uma equipe, seja ela de homens, seja de mulheres, É de isso. 40 colaboradores ou de 1.000. Então, assim, não deixe para depois. Se você quiser conquistar o seu sonho de ser uma mulher empreendedora, vá em frente. A Leandra é prova viva de que isso é É, possível, é né? Uma isso. mulher incrível que está no comando de muitos homens mais velhos. Então, gostaria que você desse uma mensagem. Vamos imaginar que essa mensagem vai chegar para todas as mulheres desse Brasil. Fala uma mensagem que possa passar um acalento, um momento de esperança e às vezes até de impulsionamento aí na vida dessas mulheres. É isso, minha mensagem para hoje é: você pode ser o que você quiser. Você pode ser apenas mãe e feliz. Você pode estar no momento de estudo e estar feliz, sabendo que vai alcançar mais. E você pode realmente ser uma empresária forte, uma dona de casa, mãe, esposa e, e tá legal, assim. Eu acho que a gente é o que a gente quer, É isso. sabe? Mulher faz o que quer e consegue sim liderar homens, consegue sim ser dócil e forte ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Eu me Maravilha. sinto dócil e forte ao mesmo tempo. Maravilha. É isso. Leandra, obrigada por Obrigada. dividir sua história com a gente, foi maravilhoso. E Foi para ótimo. você que está ouvindo esse episódio, compartilhe com o maior número de mulheres que você conseguir. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seus comentários. Esse é um episódio em parceria com o grupo Mulheres Inspiradoras, então quero deixar meu agradecimento aqui para o Yara, Yara, obrigado, maravilhosa, Yara. linda. E Maravilhosa. esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau. Tchauzinho. Cara, que Ai, história foi